Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Bem-vindos a mais um Serviço Público RCP. Hoje vou estar de novo à conversa com Francisco Santos Coelho, médico interno de formação específica em Medicina Geral e Familiar. No Dia Internacional da Mulher, que se celebra neste dia 8 de março, falamos de atividades preventivas na mulher. Francisco, bem-vindo. Olá, bom dia a todos e a todas que estão do lado de lá da rádio a ouvir-nos e hoje, em particularmente às mulheres, um feliz dia. É dia 8 de março e assinala-se precisamente o Dia Internacional da Mulher. Esta data, apesar de para alguns já não fazer sentido, continua ainda a merecer destaque, porque é não só uma forma de reconhecimento do importante papel da mulher para a sociedade, mas também uma oportunidade importante para chamarmos a atenção para algumas questões específicas relacionadas com o género feminino. Hoje, no Serviço Público, vamos precisamente utilizar esse mote. E vamos precisamente falar sobre atividades preventivas específicas na mulher. As atividades preventivas, como já temos vindo a falar nestes programas, são medidas muitas vezes simples que permitem manter bons níveis de saúde, evitar algumas doenças ou problemas e detectar outros, sobretudo se eles estiverem numa fase inicial e que nos permitam atuar e ser mais eficazes na gestão desses problemas. A primeira pergunta é: sabe o que deve fazer para evitar uma gravidez não desejada? É muito importante, antes de mais, que utilize algum método contraceptivo. Existem vários, com várias especificidades, várias formas de colocação ou funcionamento, e por isso é importante que eleja, em conjunto com a sua equipa de saúde, o que melhor se adapta às suas necessidades. Uma nota também para a utilização de preservativo, seja ele interno ou externo, vulgarmente conhecidos como preservativo feminino ou masculino, respectivamente, também torna menos provável o contágio por infecções sexualmente transmissíveis. O preservativo é mesmo o único método que, para além do efeito contraceptivo, tem também esta função de proteção. Depois, saber que existem outros métodos também muito seguros, que são os contraceptivos hormonais e que, como falamos, podem ser sob a forma de comprimidos, de adesivos, de anel vaginal, de um implante debaixo da pele ou mesmo dos dispositivos intrauterinos. Se em algum momento tiver tido relações sem proteção ou se acontecer, por exemplo, o preservativo romper durante a relação sexual, saiba que existe a chamada pílula do dia seguinte, ou seja, a contracepção de emergência, e que pode ajudá-la a evitar uma gravidez não desejada. Deve informar-se devidamente junto de uma equipa médica, portanto pode, por exemplo, recorrer à consulta aberta do seu centro de saúde para que lhe sejam dadas todas as indicações. No entanto, só deve utilizar este método de emergência precisamente em situações de emergência e nunca de forma habitual, sobretudo por causa das doses que estão envolvidas. A segunda pergunta é: sabe se está ou não protegida contra a rubéola? A maioria das pessoas tem defesas já no seu organismo contra a rubéola por ter tido a doença, por exemplo, durante a infância, ou então por estarem vacinadas. Se, no seu caso, não se recorda de ter tido rubéola, se a sua família não lhe sabe dar essa certeza, e se não foi vacinada, deve conversar sobre isto com o seu médico, sobretudo se estiver a pensar em engravidar, porque é necessário que esta vacina seja tomada antes e com alguns timings específicos, e por isso deve procurar esta ajuda. Se evitar a rubéola durante a gravidez, evitará também a ocorrência de um aborto por esse motivo, ou que o seu bebê possa nascer com alguma deformação associada à infecção. Estando vacinada, deve então esperar algum tempo antes de engravidar, mas isso deixamos para as consultas de planeamento familiar. A terceira pergunta de hoje é:
Será que sabe o que deve fazer para evitar alguns tipos de cancro específicos na mulher? Vamos começar pelo cancro da mama. O cancro da mama é frequente e responde melhor ao tratamento quando é detectado em fase inicial e por isso é fundamental que se consiga fazer um diagnóstico precoce. Daí que exista um rastreio implementado em Portugal para as mulheres entre os 50 e os 70 anos, ou melhor, entre os 50 e os 69 anos, que é feito através de uma mamografia pelo menos de 2 em 2 anos. Em alguns casos, este cancro pode ser hereditário e isso é uma informação que importa saber e que importa transmitir também ao seu médico de família, porque em alguns casos em que isso aconteça, pode fazer sentido anteciparmos a idade de início de rastreio. Em relação ao cancro do colo do útero, e o que é isto do colo do útero? No fundo, o colo do útero é a zona de transição entre a vagina e o útero. E o cancro que acontece nesta região é mais frequente em mulheres que tenham tido relações sexuais com múltiplos parceiros ou então desde idade muito jovem, porque ele é causado essencialmente pela presença de um vírus que é o chamado vírus do papiloma humano, cuja sigla em inglês é o HPV, e para a qual atualmente todas as raparigas são já vacinadas ao abrigo do Programa Nacional de Vacinação. A utilização do preservativo é uma boa forma de evitar contacto com muitas estirpes deste tipo de vírus. No entanto, aquilo que costumamos dizer de uma forma transversal é que toda a gente que já tenha iniciado atividade sexual já contactou com alguma estirpe do HPV. Como é que se pode então prevenir deste cancro ou pelo menos detectá-lo precocemente? Através da realização do chamado Papa Nicolau. Atualmente está previsto um rastreio entre os 25 e os 60 anos de idade, feito nos centros de saúde, em que é colhida uma amostra de células dessa região, do colo do útero, e é enviada para análise para se perceber se existe ou não HPV. Caso ele exista, qual é o seu risco, ou sua gravidade, ou o potencial para causar doença, e depois analisam-se as células para perceber se já há ou não alguma alteração. Depois, falar também do cancro do endométrio. Sobretudo, esta mensagem que vou passar interessa às senhoras que já estão no pós-menopausa. Isto porquê? Porque depois da menopausa não é normal que existam sangramentos, hemorragias vaginais. Nesse caso isso aconteça, portanto, se é uma mulher em menopausa ou pós-menopausa e tem tido hemorragias vaginais, consulte o seu médico de família ou o seu médico assistente, porque essa pode ser, em última instância, uma manifestação de um possível cancro do endométrio, que é a estrutura que reveste o interior do útero. E pronto, depois destas pequenas dicas sobre como aumentar a prevenção do seu estado de saúde enquanto mulher, resta-me voltar a desejar-lhe um muito feliz dia e agradecer-lhe, porque de facto todos nós, enquanto humanidade, e embora isto seja um dos maiores clichês do mundo, só existimos porque existem mulheres. E ainda bem, porque essa é uma grande prova da força, da resiliência e do quão importantes são para que o mundo seja um lugar melhor. Obrigado a todos e a todas que estiveram desse lado. Voltamos a falar daqui a 15 dias. Até lá, espero que se mantenham sempre de boa saúde. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico interno da formação específica em Medicina Geral e Familiar, hoje no Serviço Público, a falar sobre atividades preventivas na mulher, neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.